Graça e paz, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Pastor Nilson Carvalho novamente aqui no cume do monte, no pique do monte, como propósito a Deus, jejum e oração, nesta manhã maravilhosa. Toda honra e toda glória é dada ao nosso Senhor Jesus. E eu estou aqui para hoje falar mais da palavra de Deus. Já foi feita a oração aí, né? Já está postada aí. E agora nós vamos ler a Bíblia Sagrada para falar do Evangelho do Senhor. Nós vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Vamos ler uma ordenança do Senhor a teu povo, a tua igreja, aos verdadeiros primitivos do Senhor Jesus. A palavra que estava sumindo da minha mente. Queremos. Capítulo 28 de Mateus, nós vamos ler o verso 29, que diz o Senhor Jesus assim, ó. Vamos ler o 18 a seguir. Eu falei capítulo 28, verso 19, né? Então vamos ver o verso 18 a seguir, que diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Paramos um pouquinho. Você viu que aqui já morreu a história, né? Jesus disse: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então todo o poder está na mão do Senhor, irmãos. Não precisa temer. Vamos continuar aqui a leitura. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Maravilha, que promessa. Meu papai querido, meu Deus maravilhoso, estou orando ao Senhor nesse momento, Jesus. Acabei de ler a tua palavra e vou explanar a tua palavra para todos os seguidores da tua Igreja Pentecostal Aliança com Deus aqui do YouTube, a todos que verem esta mensagem, que o Senhor venha falar no coração de cada um deles, em nome de Jesus. Coloque, Senhor, as tuas palavras na minha boca. Amém. Amados, no verso 18, aqui, Jesus já diz claramente: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Pronto, finalizou a história. Não tem que temer a nada. Não temos que temer a ninguém. Não temos que temer a principados. Não temos que temer, meus irmãos, a imperadores, a impérios. Não temos que temer a reis, a presidente. Ninguém. Se é dado ao Senhor Jesus todo o poder nos céus e na terra, então morreu a história. Quem comanda é Ele. Quem está no poder é Ele. Eu vejo muitos irmãos reclamando, muitos irmãos falando da situação, do momento que estamos vivendo hoje, principalmente aqui no Brasil, porque todos os países, irmãos, eu tenho visto que têm enfrentado lutas, dificuldades, acontecimentos extraordinários, acontecimentos bíblicos, cumprimentos da Bíblia, acerca do fim dos tempos. Por exemplo, a economia mundial está enfrentando dificuldade. A política mundial está tendo problema.
Hein? E por trás da política existe alguém que está trabalhando até dia e noite, incansavelmente, para colocar um sistema anticristão, antibíblico, antifamília, contra a vontade de Deus. Mas é cumprimento bíblico, tem que acontecer. É cumprimento bíblico, vai acontecer. Está acontecendo e vai cumprir, vai acontecer. O homem do pecado que revelou Paulo em Tessalônica, capítulo de número 2, ele vai pegar o poder, irmãos. Está registrado na Bíblia que vai. Não temos que temer. Ele, quando ele pegar o poder, ele vai se levantar contra o povo de Deus? Provavelmente, com certeza, a Bíblia revela. Não temos que temer. Lembra, todo o poder a Jesus foi entregue. Capítulo 28, verso 18, Jesus disse, é-me dado todo o poder. Lembra que alguém só toca em você se ele permitir. Alguém só faz um mal com você se ele permitir. Lembra da morte dos apóstolos? Antes dos apóstolos, lembra da morte dos profetas? Você sabe por que aconteceu? Porque ele permitiu. A igreja do Senhor, antes do arrebatamento, vai passar por um período de tribulação. Ouça, um período de tribulação. Não da grande, mas de tribulação. Para que os verdadeiros sejam manifestos e porque também Jesus sofreu. Os primitivos da igreja primitiva sofreram. Nós somos melhores do que eles? Não somos. Mas em todas estas perseguições, Jesus chega até a dizer, olha, por conta do meu nome vos odiarão. Por conta do meu nome matarão algum de vós. Jesus disse, vocês pensam que eu vim trazer paz? Não. Disse Jesus, eu vim trazer espada. Eu vim trazer guerra. Porque a partir de agora será 1 contra 2 e 2 contra 1. Será dentro de uma casa que a família será contra um. Dentro de uma casa alguém vai servir ao Senhor e a família se levantará contra aquela pessoa. Dentro de um lar acontecerá isto. Aonde tem um servo de Deus, ele é perseguido, ele é odiado, meus irmãos. Na empresa, na rua, na escola, na faculdade, aonde ele estiver, no meio da família, ele é odiado e ele é perseguido. Mas Jesus diz no capítulo 16 do Evangelho de João, ele diz, mas tens bom ânimo, porque eu venci o mundo. Entendeu? Ele quer dizer o quê? Ele venceu o mundo, então ele nos dará graça para que também possamos vencer o mundo. Mas e tudo em meio a esta perseguição, no capítulo 28 de Mateus, verso 19, ele diz, portanto, ide, vai, ide. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está dando uma ordem, mesmo com perseguição, mesmo sendo odiado, mesmo matando algum de vós, ele está nos dando uma ordem de ir pregar o Evangelho.
de ir anunciar as boas novas, de convidar o povo para o arrependimento, de convidar o povo para aceitar Jesus, para fugir da ira futura, para fugir da condenação eterna. E aos que se arrependerem, ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês têm que ensinar, nós temos que ensinar a guardar todas as coisas que Jesus nos tem dado. A guardar tudo que Jesus nos ensinou. Os seus mandamentos. A sua palavra. Hoje eu estou todo de preto, irmãos. Até minha calça está preta. A Bíblia aqui da capa preta. tudo na bênção. Então o que acontece? Jesus disse, guardai e ensinai-os a guardar. Tudo aquilo que eu vos ensinei. É o dever meu como cristão e é o dever seu como cristão. Ensinar aqueles que não conhecem a verdade. Quantas pessoas, irmãos, que vê falar de crente, vê falar da igreja crente, mas não conhece a palavra. Isso é dever meu e seu. Isso é dever nosso, falar de Jesus para eles. Você sabia, né? Você sabia? É dever nosso, falar de Jesus para eles. E você, meu irmão, tem falado de Jesus para o seu vizinho? Tem falado de Jesus para o seu amigo? Para o seu parente? Para o seu colega de trabalho? Tem falado de Jesus para alguém, irmãos? Eu conheço pessoa que ele mora no lugar, o vizinho do seu lado está doente. Mas não tem coragem de chamar o seu vizinho para ir na igreja receber a cura, o milagre e a libertação do Senhor. Irmão, Jesus te deu ordem, ide e pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordem, não é um pedido, viu, irmão? É uma ordem. É uma ordem. Pregar o evangelho a toda criatura. No capítulo 16 de Marcos, verso 15, ali ele fala abertamente aos discípulos, ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê será batizado, ou será salvo. Quem não crê será condenado. É o que diz a Bíblia Sagrada, irmãos. Só que Jesus nos faz uma promessa gloriosa ali. Ele nos faz a promessa dizendo o quê? Estes sinais, quais sinais? Os que Jesus operava. Estes sinais seguirão aos que creem. Os sinais de Jesus para seguir o crente, o cristão, ele tem que ser primitivo. O que é um crente primitivo, pastor? É um crente que vive a verdadeira fé de Cristo. Como os apóstolos. Vemos em Atos dos Apóstolos, os irmãos vivendo aquilo que eles aprenderam de Cristo, a verdadeira fé do Senhor. E os sinais aconteciam por eles. Todo crente primitivo, meus irmãos, eles vivem o que Jesus ensinou. E não é heresia, não. Eles não vivem heresia, não. Eles não pregam heresias. Eles não pregam, meus irmãos, prosperidade, riquezas. Não, eles pregam arrependimento, santificação do corpo, alma e espírito e arrebatamento. A pregação do evangelho é esta, irmãos. A pregação do evangelho é essa. Quando Jesus disse, ide por todo mundo e ensinai-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho mandado, ele está dizendo o quê? Tudo aquilo que ele te ensinou, tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele mandou que fizéssemos.
Veja bem, João Batista aqui, a Bíblia diz que João Batista aparece no deserto da Judéia pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. É a verdadeira pregação do Evangelho. Chamar o povo, chamar as nações, chamar os povos, tribos e línguas para o arrependimento. Jesus quer que nós chamamos os povos, irmãos, para se arrepender dos seus pecados, para se converter ao Evangelho, para que eles sejam livres da condenação eterna, livre do fogo do inferno, onde a Bíblia diz que o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. As pessoas devem se arrepender dos seus pecados, as pessoas devem se arrepender dos seus feitos, as pessoas devem se arrepender do seu mundo de podridão, deixando-os de lado e passando a viver uma nova vida em Cristo Jesus, para que os seus pecados sejam perdoados e eles tenham o direito da vida eterna. Então a pregação do Evangelho é chamar para o arrependimento, não é pregar prosperidade, não é pregar, meus irmãos, vida boa. Evangelho não foi criado para que tenhamos vida boa. No capítulo 19 de Lucas, no verso 10, Jesus diz claramente: ele está dizendo dele, eu vim buscar e salvar os que estão, os que estavam, os perdidos. Ele veio salvar, ele não veio dar prosperidade. Ele veio salvar, ele não veio dar uma vida boa. Na palavra do Senhor nos revela que o objetivo dele é salvar. No Evangelho de João 3,16 diz que Deus amou o mundo, o homem, a humanidade, de tal maneira que ele mandou o seu Filho unigênito para dar riqueza, para dar fama, para ter vida boa? Não. Ele mandou o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê. Quando a pessoa crê, ela aceita. Se a pessoa crê que Jesus é o Filho de Deus e Salvador do mundo, ele vai aceitar ele como Filho de Deus para ser perdoados os seus pecados e ser salvo. Então Deus mandou o seu Filho unigênito ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você quer ter vida eterna, meu irmão? Você quer morar eternamente com Cristo? No lugar onde ele diz que foi preparar para nós, no capítulo 14 de João, verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar lugar. E se eu for, virei outra vez para vos levar para mim mesmo. Você quer morar nesse lugar, meu irmão? Você quer morar nesse lugar, minha irmã? É preciso arrepender dos teus pecados. É preciso arrepender das vaidades. Tem que deixar de ser avarento. Tem que deixar de ser adúltero. Tem que deixar de ser mentiroso. De ser trapaceiro, de enganar os outros, de comprar fiado e não pagar. Entendeu? Eu vi uma suposta revelação aí, dizendo que quem compra fiado não vai ser salvo.
Eu falo para os irmãos que não é bem assim não. Que fiado todo mundo compra. Todo mundo compra. A exceção de alguns, que não sei se é por ignorância, o que é, diz que não compra. Mas o restante todo mundo compra. Não é pecado comprar fiado. Pecado é não pagar. E quando nós vamos com o propósito de fazer a compra, quando nós vamos com o propósito de fazer aquela compra, Deus já sabe no íntimo do nosso coração se nós estamos com intenção de pagar ou não. Aí se nós vamos fazer aquela compra, irmãos, fiado, com aquela intenção no fundo do coração de não pagar, aí já é pecado. Se Jesus voltar, aí você fica. Porque você está comprando com a intenção de não pagar. Agora, quando você assim, não, eu vou comprar porque eu preciso disso, é uma coisa que eu tenho necessidade, eu preciso, mas em nome de Jesus vai dar tudo certo, eu vou trabalhar, vou lutar, Jesus vai abrir a porta, vou pagar em nome de Jesus, é diferente. Quando a pessoa vai comprar com um propósito de pagar, é diferente. Então o negócio de dizer que quem compra fiado não vai para o céu, isso é balera, isso é conversa fiada. Só não vai para o céu se você estiver comprando com a intenção de não pagar. Agora, se você estiver comprando com a intenção de pagar, quem vai impedir você ser salvo? Quem vai impedir? Tem muitas coisas que você precisa, você não tem condição de comprar no dinheiro. Aí a forma de você comprar fiado, que é a prestação, é uma facilidade que a pessoa, a loja, ofereceu para você adquirir aquele bem. E eu posso dizer que é até de Deus isto. Então, arrepender dos seus malfeitos, de ser trapaceiro, de comprar fiado e não pagar, de enganar os outros, entendeu? De roubar, de matar, de destruir famílias. Arrepender do seu uso de droga, do seu tráfico. Arrepender. Passar a ter uma nova vida, abandonar essa vida velha e passar a ser um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. João Batista apareceu no deserto da Judéia pregando assim, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, ou o reino de Deus. Mas ele é chegado a vós, mas só irão tomar posse dele, entrar nele, quem se arrepender, quem abandonar o seu pecado e passar a viver nova vida com Jesus. Então, a pregação do verdadeiro evangelho é arrependei-vos. Vamos ler aqui, capítulo 10 de Mateus. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos. Olha aqui, Jesus nos dá poder sobre os espíritos imundos, hein? Para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Quando nós vamos cumprir o ID de Jesus, a palavra do Senhor, pregar o evangelho, Jesus já nos dá autoridade contra os demônios. Jesus já nos dá autoridade de expulsar todo tipo de mal, todo tipo de demônio e curar qualquer tipo de enfermidade no nome de Jesus. Continuando o verso 2. Ora, pulando aqui, vamos pular aqui porque é o nome dos discípulos. Vamos para o verso 7. E indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, também de graças dais. Aqui nós estamos vendo uma ordenança de Jesus aos seus discípulos. Está no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, quando Jesus dá a missão aos seus 12 discípulos. Jesus disse: ide dizei, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ide às ovelhas perdidas, e pregai-os, dizendo a eles: é chegado a vós o reino dos céus. É chegado a vós o reino dos céus. Curai os enfermos,
limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. Tudo isso, a libertação, a cura, o milagre e a salvação, você recebeu de graça. Jesus disse, de graça recebeis, de graça também vos deis. É uma ordem, irmão. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem por obrigação aqui na terra de anunciar ao mundo, de anunciar aos perdidos, de anunciar aos cativos, de anunciar àqueles que não conhecem a verdade, o verdadeiro evangelho de Jesus. Aí agora está como nós vemos que um ministério, uma igreja, um pastor é uma igreja de falso profeta, é um pastor, aquele pastor é um falso profeta, é um enganador, é um mentiroso. Aí, aqui no capítulo 10 de Mateus nos mostra. Porque de graça recebemos, de graça demos. E Jesus disse, tem mais, irmãos. Se a gente for prosseguir aqui, ó, vou ler aqui para vocês verem o verso 9. Não possuais ouro, quer dizer, já não é para ser rico, já não é para se preocupar com riqueza. Quer dizer que eu não posso servir o Senhor sendo rico? Pode, mas não é para você estar ligado na sua riqueza. Não é para você preocupar com sua riqueza. Não possuís ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas vos levais, nem alparcas, nem podões, porque digno é o obreiro do teu sustento. Deus dará sustento para você. Deus cuidará de você. No Evangelho de Mateus 6,33, Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Deus acrescentará em sua vida. Glória a Deus. Amém? Então, quando o pastor está pregando e falando, meus irmãos, de prosperidade, campanhas de prosperidade para Deus prosperar, campanha de fogueira de Israel, venda do caroço de feijão milagroso, campanha de terapia do amor, e aquilo e outro, está fora da Bíblia, irmão. As campanhas têm que ser campanhas que as pessoas vêm para receber bênção, campanhas de edificação, campanha de santificação para o arrebatamento, campanhas biblicamente daquilo que Jesus veio e nos deu a autoridade e permissão de fazer, que nós vemos aqui no verso 8, curai os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. Aí sim, você pode fazer uma campanha dessa. Pastor, mas eu fui numa igreja, já estava numa campanha porta aberta. Não é pecado, não. No livro de Apocalipse, Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei em sua casa, conhecerei ele comigo. Nós podemos fazer campanha para Deus abrir as portas? Podemos, nós queremos um emprego. Então nós podemos fazer campanha para Jesus abrir as portas do emprego para nós. Nós não podemos fazer campanha para ser milionário, para ser rico, irmãos. Preocupando com as coisas daqui, da terra. Lembra que Jesus disse, eu falei agora, vou repetir, Mateus 6,33, busca o reino de Deus primeiro. Busca a justiça de Deus. Preocupa com a sua alma, porque a sua alma ela é eterna. Essa matéria aqui, essa carne podre aqui, vai se acabar. Esta é a missão da Igreja Pentecostal Aliança com Deus. Pregar o Evangelho do Reino, pregar a salvação, convidar as pessoas para se arrepender dos teus pecados. E eu tenho certeza, Jesus cura lá, Jesus liberta, porque Jesus tem me usado, tem feito. Eu tenho um vídeo de pessoas sendo libertas na oração. Eu tenho áudio de pessoas que mandou para mim, que eu gravei com a pessoa, entrevistando a pessoa, de milagres, cura que a pessoa recebeu. Jesus é com a obra em que há sinceridade. Eu estava vendo ainda ontem, irmãos, umas matérias rodando no Facebook, no YouTube por aí. Tanto escândalo no Evangelho. Cantor gospel, cantor
que se diz evangélico, aprontando. O pastor que deixa o camarada fazer aqui na igreja é igual o cantor. A Igreja Aliança com Deus vai ter, em nome de Jesus, os seus cantores próprios. No próprio ministério. Pessoas que vão viver na doutrina. Pessoas que vão viver na santificação. Na doutrina que aprendemos da Bíblia e que fizemos o regulamento de acordo da Bíblia para que viva. Para que obedeça a palavra de Deus. O regulamento será para ensinar, dar estudos de ensinamentos da doutrina de Jesus. E vamos conferir com a Bíblia Sagrada. Os cantores que não tiverem encaixado na doutrina, na IPAD, não irão cantar. Cantores do Ministério IPAD. Cantor lá de fora, que for convidado para cantar aqui, só cantores que traz um testemunho de cristão. Aparência de cristão. Tem cantor barbudo, dizendo que é crente, cantando na igreja. Tem cantor com colares nos braços, correntinha no pescoço, tatuagem no corpo. Não. Na aliança com Deus você não canta não, irmão. Vai caçar um boate para você cantar para lá. Aqui não. Aqui a obra é de Deus. A nossa preocupação é ganhar almas para o reino dos céus. A nossa preocupação é morar com Jesus no céu. Por isso conservamos a doutrina. Por isso pregamos a palavra. E não aceitamos. Eu, pastor Nilson de Carvalho, não aceito nenhum desses ímpios pregar, subir no altar da Igreja Aliança com Deus. São punidos, são cortados na hora. E se não obedecer, temos autoridade por nós. Se quiser criar problema, porque obedecer, se eu falei que não vai subir, não vai. Se quiser criar problema, temos autoridade. Mas o Evangelho é isso. Jesus nos deu poder e autoridade. Quando Jesus nos fala autoridade, não é só autoridade contra os demônios, a autoridade de cuidar da obra dele. Essas cambadas de cantores gospel, essas cambadas de pastores mundanos, essas cambadas de irmãs, missionária, pastora, porque eu não sei onde tiraram o pastor, porque na Bíblia não existe pastora de igreja, de ovelhas do Senhor. Existe pastora, na Bíblia existe pastora de ovelha daqueles animais lá fora. Mas na obra de Deus não existe mulher trabalhando na liderança da igreja, não existe. Pode até dirigir algum tempo, mas elas não serão líder. Elas não poderão liderar a casa do Senhor. Arrepende e volta a praticar o primeiro amor. Lembra que a pregação, o evangelho é arrependei-vos e vos santificai, para que possa subir no arrebatamento da igreja. Aleluias! Que Deus abençoe, meus amados irmãos, que o Espírito de Deus continue falando com todos vocês, em nome de Jesus. Vamos fazer a oração da fé e terminar a live. Santo Deus, eterno, maravilhoso Pai. Agradeço o Senhor, meu Deus, por esta pregação nesta manhã, por esta oração nesse monte, por esta consagração nesse monte. Em nome de Jesus, Senhor, vem operar no ministério da aliança com Deus. Meu Pai, vem usar, meu Pai, ali de uma maneira gloriosa, poderosa em Tuas mãos, curando os enfermos, libertando os oprimidos, sarando as pessoas enfermas, ressuscitando os mortos, ó Deus, resolvendo os problemas, em nome de Jesus, e fazendo com que as almas Te aceitem, em nome do Senhor. Envia as almas, envia os povos, envia os enfermos, envia os doentes, envia os problemáticos, envia os desenganados da medicina, envia as pessoas, Jesus, e opera na vida de todos em nome do Senhor. Eu Te peço e creio, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Pastor Nilson de Carvalho, despedindo de todos vocês aqui. Pastor presidente da Igreja Pentecostal
aliança com Deus. Paz do Senhor, meus amados, paz do Senhor, Brasil.